Olá, estamos de volta no estúdio Mais Agro, direto do Anagro The Customer 2025, para trazer tema de tecnologia e inovação. Quem está aqui comigo é o Marcelo Eskenazi, que é assessor de inovação para novos negócios no São Martinho. Seja muito bem-vindo com a gente. Muito obrigado, Luiz, um prazer. E Márcio Lima, que é diretor de operações da Agrocavalca. Seja também muito bem-vindos. Obrigado. Bom, vamos começar com o Márcio. Eu queria que ele contasse um pouco, né, do que é a Agrocavalca. A Agrocavalca é uma empresa que já está há 75 anos, no Brasil. Ela produz soja, milho e algodão no Mato Grosso. Hoje estamos com 80 mil hectares entre safra e segunda safra. Desses três principais culturas, e depois tem mais algumas subculturas de pequenos portes, focada muito em produzir com sustentabilidade, com inovação, respeitando toda a parte ambiental, que a gente tem um apreço muito grande em levar essa parte de sustentável ambiental dentro da nossa produção, mundo afora, Então a Agrocavalca é uma empresa familiar que foi criada por 6 irmãos, hoje são 4 irmãos que são sócios, E, assim, estamos bem focados nessa parte de produção de alimentos mesmo, Legal. Daqui a pouco a gente volta de cá, vamos saber do Marcelo, então. Conta pra gente o que é um pouco da São Martinho. A São Martinho é um dos maiores hoje atores no setor sucroenergético do país. A gente produz carbono renovável, açúcar, etanol, biocombustíveis em geral. A gente passa a produzir biometano nessa safra. A gente produz produtos para o mercado de nutrição animal, DDGS, óleo de milho, extrato de levedura, parede celular e outros. A gente comercializa também energia elétrica e agora também atuando no mercado de carbono. Certo. E a gente está nesse evento aqui, gente, que chama The Customer, que é justamente para trazer esses grandes clientes da Syngenta nessa segunda etapa do Anagro, que é um único agro por um único movimento, para a gente criar esse movimento. E a gente está discutindo e debatendo muito sobre a importância da tecnologia, Como que você, Márcio, vê a tecnologia dentro do seu negócio hoje? Hoje a tecnologia é extremamente necessário, Se a gente hoje não inovar, não for buscando essas novas tecnologias de produção, tanto na parte de máquinas, como na parte também de sistemas, de controles, a gente vai ficando para trás, a gente se torna incompetitivo, nós não vamos se tornar competitivos no mercado de hoje, Então a tecnologia hoje ela veio muito para somar e a gente conseguir ter essa competição com o mundo em relação à produção que nós temos no Brasil, E Marcelo, a tecnologia ela foi fundamental dentro do processo todo de vocês de evolução, de crescimento? Ela foi, ela é e ela será, A gente estava conversando ali fora com o Márcio, um detalhe, uma questão que para nós é central. A gente fala da tecnologia habilitadora, A tecnologia para nós não é fim, No campo a tecnologia é meio. Ela deve estar a serviço do resultado. O nosso propósito de inovar na São Martinho é inovar para continuar construindo um futuro que nos permite sonhar com o que ainda é impossível. E nesse propósito a gente usa o continuar construindo, porque a gente sabe que o trabalho no campo é um trabalho árduo, é um trabalho de construção dia a dia, e a gente se permite sonhar. E neste sonho a tecnologia ela habilita, ela não é fim por si só, mas ela é necessária, como o Márcio colocou. Sem adotar tecnologia, sem olhar para frente de uma forma diferente com o que a gente viveu, a gente não vai chegar onde a gente precisa chegar. A tecnologia permitiu vocês crescerem muito? Sim, com certeza. Sem tecnologia nós não teríamos montado toda essa base para um crescimento sustentável. Tem um parâmetro de evolução, assim, da gente olhar para o passado, presente e futuro? Ah, tem. Bom, não sou tão velho, mas quando eu comecei no agronegócio em 97, por exemplo, a gente usava uma máquina de datilografia, Marcelo? Legal, todos os controles ali, era tudo feito manualmente, As operações eram tudo muito manuais, tudo muito onerosa de tempo, E sem essa tecnologia que veio agregando tanto parte de operações em máquinas hoje inteligentes e também tecnologias de produtos, que a Syngenta nos traz,
com novas moléculas e tudo, a gente não conseguiria ter um crescimento tão exponencial, tanto de área quanto de produção. Acredita nisso também? Acredito. Eu vou tentar tangibilizar assim, alguns números, né? A gente, e eu já não posso dizer que não sou tão velhinho, né? Sou da década de 70 do século passado. E estou no agro só há 4 anos, né? Mas eu tenho um respeito e uma admiração por aquilo que é construído a partir disso no agro, que é uma coisa absurda, né? E a gente vê aquela época onde os líderes de campo iam para campo com um caderninho de notas, né? Exato. E hoje ali com um tablet e tal. Década de 80, 90, a gente teve no interior de São Paulo uma coisa muito famosa que ficou chamada greve de Guariba, né? Onde as pessoas que iam para o campo cortar cana fizeram uma greve por condições melhores. O grupo de controle da São Martinho na época foi à Austrália, né? Entender como era o processo de mecanização do campo. Uma colheita mecanizada de cana-de-açúcar. Olha só. O que para nós é um indicador-chave hoje, né? Que a gente mede em tonelada por máquina por dia. O que uma colhedora de cana é capaz de colher em um dia de trabalho. São Martinho hoje tem um indicador da ordem de 1.000 toneladas por máquina por dia. 1 milhão de quilos de cana colhida por dia por máquina. Isso é da ordem aí de 20% acima da média do setor. Isso é tecnologia, a gente tem computadores de bordo, a gente tem máquinas semi-autônomas, a gente tem uma série de tecnologias aplicadas para fazer com que isso tenha vindo lá da década de 80 até hoje. 3, 4 anos atrás a gente iniciou um desenvolvimento conjunto com a CNH, Case, né, uma grande parceira também nossa no desenvolvimento de máquinas e implementos. Como colher 2 linhas de cana ao mesmo tempo. Olha. Então a gente lançou na AgriShow deste ano uma máquina, uma colhedora a etanol sustentável, colhendo 2 linhas de cana ao mesmo tempo. De uma empresa que estava 20% acima da média de mercado, a gente deu um salto de mais 40% de produtividade. A gente passa a colher 1.400 toneladas por máquina por dia. Tecnologia pura. E com 20% a menos de emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Ou seja, resultado em produtividade, custo redução de produção... de custo e pegada de carbono. E sustentabilidade. Isso é tecnologia, mas aplicado na prática, sem ficar simplesmente apaixonado por ela, mas aplicando ela no campo. Isso é incrível. E quando a gente olha para esse mundo do agro no Brasil e o quanto a gente tem apostado em ciência, pesquisa e tecnologia, para vocês, quais são os principais desafios? Hoje, no Mato Grosso, na agricultura, o nosso principal desafio está em pessoas, né? Hoje a gente tem uma evolução muito grande de tecnologia, temos uma inovação constante a cada momento, a cada minuto, um novo produto chegando, um novo sistema, uma nova máquina, mas porém nós não estamos conseguindo ter pessoas, né? Pessoas capacitadas, pessoas querendo voltar para o campo. Hoje o pessoal, essa geração um pouco mais nova, elas não querem trabalhar no campo. A gente está tendo uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas capacitadas para poder gerir toda essa tecnologia que nós temos em campo, né? Isso realmente é um ponto de gargalo muito grande, né? E aí a gente tem que olhar para a educação, concorda? Eu tive o privilégio de trabalhar muito próximo do senhor Osiris Silva, né, que tinha uma frase que me marcou muito na minha carreira, que a única coisa que tem o poder de transformar uma nação é a educação. Né, eu reforçaria o ponto que o Márcio trouxe, atrair pessoas, talentos hoje, no interior do país. A gente estava tendo agora um painel sobre educação aqui na plenária, dizendo quão é difícil hoje no nosso país atrair, e eu somaria, reter. Né? Reter esses talentos depois de formados. Então, assim, mão de obra capacitada, a gente tem muita gente boa no nosso país. A gente tem o privilégio de estar no Brasil com gente criativa, com vontade de fazer. Mas o que a gente tem buscado fazer hoje, por exemplo, a Academia do Líder, Programa de Embaixadores de Inovação da São Martinho. Então é trazer mais conteúdo de uma forma simples, acessível, para poder motivar essas pessoas, inclusive, a ficar. E assim, a gente vê um ponto também que é muito importante, que a tecnologia ela está muito aprimorada. Então a gente tem muita IA, muito desenvolvedor, e acabam que as pessoas também não acompanham essa tecnologia, né? Que aí é um outro problema de educação que a gente vai ter que entrar, né? Na realidade, o IA, até nós mesmos estamos aprendendo a lidar com ele, né? Já tem usado? Já estamos, até nós tivemos agora um treinamento dentro do grupo,
né, de como se utilizar um pouco melhor tudo que o IA pode nos trazer, né? E em qual etapa? Na gestão? Na gestão, Na gestão? Né, e na tomada de decisão. Então a gente está tentando entender o que o IA pode nos ajudar na tomada de decisão das operações na fazenda, né? Operações pode ser de pulverizações, do que pode ser feito. Então, a gente está testando isso, estamos buscando entender melhor as informações que vêm, se elas realmente são confiáveis, né? Até meu pessoal brinca na fazenda que lá nós usamos o IAA, né? Que é a inteligência do agrônomo artificial. A gente usa esse termo lá, eles ficam mais à vontade, né? Então, porque existe um medo do agrônomo agora também. Sério? De perder a sua posição dentro da empresa por causa dessas novas tecnologias. Mas não vai acontecer, não tem nem como isso acontecer. Né? Ele está indo para somar, para de repente você te ajudar a tomar uma decisão. Né? Exato. Tomar uma decisão mais assertiva, mas a gente está ainda aprendendo a trabalhar com isso. Né? Já está trabalhando? Já, mas antes disso eu vou fazer uma brincadeira. Né? Eu sou engenheiro eletricista, não sou agrônomo, a gente tem vários agrônomos no grupo. A gente brinca muito que a palavra-chave do agrônomo é depende, né? Você pergunta alguma coisa, ele fala, bom, depende de condição climática, depende de uma série de coisas. A IA, ela é assertiva, né? Você pergunta, ela responde. O desafio é ensinar a IA a falar, depende. Aí depois ela responde. A gente tem algumas aplicações, sim, Luiz. A gente tem hoje IA embarcada em câmera de detecção de incêndio, de focos de incêndio. A gente tem IA embarcada em câmera de monitoramento de fadiga nos caminhões. A gente tem IA para reconhecimento de pragas e plantas daninhas no campo, tanto embarcado em drones quanto processando imagens de satélite. A gente tem 2 projetos que eu gosto muito. A gente tem um projeto hoje que a nossa planta de Goiás, ela é 100% assistida na operação por uma IA. São 3 anos de desenvolvimento já consecutivos. A gente tem a modelagem de todos os processos produtivos e a IA já assessora a operação. A gente sonha com a autonomia um dia. E a gente tem um projeto agora, junto à Universidade de São Paulo, para desenvolver algoritmos de inteligência artificial para modelar o comportamento de mercado. Olha! Então, como a gente vende açúcar, você tem que precificar o preço futuro do teu produto. E tem inúmeras variáveis de mercado que podem dar tendências, a gente chama de tendências altistas, tendências baixistas, para você não precificar mais ou menos o produto. Então, aí também é um investimento nosso nos últimos 2 anos da IA nos auxiliar nesse sentido. E aí vocês já começam a estudar dentro da companhia, né, dentro de cada uma das empresas, o futuro, né, o que vocês querem para daqui 5, 10 anos, como que vocês visualizam isso? Esse estudo é permanente, né? A gente não começa agora. Então, esse estudo de como a gente quer daqui 5 ou 10 anos, ele é permanente, ele é todos os dias. Então, e isso tem que acontecer. Se a empresa não estiver estudando como que ela quer estar daqui 5 anos, ela não vai sobreviver para chegar a esses 5 anos. Então, esse estudo, ele sempre, como eu disse, é permanente para poder estar investindo e também buscando pessoas e treinando, retendo, tudo dentro disso daí. Então, é sempre esse estudo é diário. Olhar para o futuro. O desafio é que o futuro, assim, o mundo muda cada vez mais rápido, né, Márcio? Muda mais rápido e muda para lugares que às vezes a gente não estava olhando. A companhia tem aí o seu planejamento estratégico revisado, como o Márcio bem colocou, não é de hoje, a gente faz essa revisão a cada 5 ou 10 anos. O que é uma novidade para nós é questionar esse planejamento ano a ano. Né? É olhar para aquilo que mudou do ano passado para cá e ver se a gente está olhando para o futuro correto. E hoje a velocidade das informações acontece de forma muito rápida. Muitas vezes a gente já tem que até mudar o planejamento, né? Vocês já pegaram nessa situação também? Opa, vamos mudar a rota? Já. Por exemplo, nós trabalhamos sempre planejado 2 safras adiante. Então, hoje nós estamos terminando de executar uma safra dentro da nossa linha, que é ali grãos e fibras, né? E já estamos com 2 safras planejadas para frente. E isso, com o decorrer até mesmo do mercado, né, de informações que se chegam, a gente de repente tem que fazer esse ajuste, como o Marcelo disse, e também poder até mudar a rota principal. De repente a rota principal ela vai ter que ser não mais para a esquerda, vai ter que ser para a direita, né, diante de informações que vão chegando a todo momento ali em relação ao mercado dos produtos que a gente produz. Agora vamos falar de um outro desafio, né, Marcelo? Infraestrutura e logística hoje em Brasil pega para vocês assim? Olha, sim, mas uma coisa que assim diferencia o Grupo São Martinho, né? A gente tem um terminal, isso, assim, algumas coisas nosso vice-presidente fala, né? Algumas coisas a gente planeja, outras acontecem.
né? E a gente teve ali o privilégio e a sorte, e uma definição de sorte que eu gosto muito é que quando a oportunidade encontra alguém que está preparado para ela. Né? O coleguinha do lado fala assim, nossa, ele teve mais sorte do que eu, mas às vezes não, isso é preparação. A São Martinho ela tem um terminal, né, multimodal de escoamento de produtos, ela tem uma linha férrea dentro da sua operação, então a gente está conectado direto ao Porto de Santos. Legal, hein? Então, poder escoar produto, né, através da ferrovia para o Porto de Santos, hoje 90% do nosso açúcar é exportado. Então a gente tem um desafio gigantesco agora em Goiás, né, escoar uma produção de Goiás. Então, assim, infraestrutura, eu estava ali dizendo um pouquinho antes, né, os números eles são assustadores, porque a unidade de São Martinho, a frota da unidade de São Martinho dá 2 voltas ao mundo em quilômetro rodado por dia. Uau! Então, monitorar o movimento desses caminhões, colhedoras, assim, quando eu cheguei, eu fiquei encantado de ver a forma com que essa logística é administrada no dia a dia. Mas, com certeza, quando você precisa transportar o produto pela malha rodoviária, você tem uma obra numa rodovia, você tem um atraso de matéria-prima, eu diria que assim, é um problema e a gente vai conviver com esse problema. O que a gente não pode é ficar sentado e reclamando, né? O que a gente tem que fazer é, através de tecnologia e inovação, sempre buscar alternativas e ajustando melhorar, a rota, né? E ir melhorando no dia a dia. Passa por muitos desafios? Muitos, com certeza, né? Eu acho que a infraestrutura, principalmente nessa parte de transporte nossa, é realmente muito atrasada no Brasil, né? Ainda nós estamos tendo ali no Mato Grosso, que é a nossa área de atuação dentro do agro, o governo mais atuante, tentando ajudar bastante a cadeia produtiva em relação a isso, né? Então assaltou muitas rodovias e está investindo do próprio bolso do Estado em uma malha ferroviária lá agora, né? Então isso vai ajudar muito no futuro para nós, mas hoje nós temos um problema muito grande, nós temos um excesso de produção para a nossa infraestrutura de logística e transporte, né? O excesso de produção é até bom, né? Não, com certeza, não é que agora, não está preparado, exato, né? É um problema aí gigante, né? Eu falo que a gente precisa unir aí o desenvolvimento público junto com o privado para ver se consegue alcançar tecnologias melhores e soluções para o nosso sistema realmente funcionar. Agora, vocês têm algum padrão de governança para poder conseguir construir esses resultados? Sim, a Agrocavalca ela faz parte de um grupo, né, que é chamado de Grupo Cavalca, né, é um grupo que já vem se consolidando ao longo do tempo e também profissionalizando em relação à governança, né. Então hoje nós temos já um conselho administrativo bem formado, com conselheiros independentes e sócios da empresa. Temos uma holding muito atuante dentro de todas as empresas do grupo, né? E temos toda a parte também de operações daí que fica de cada segmento dentro do grupo. Então, essa parte dentro do grupo, sim, a gente é bem consolidado. E é fundamental para resultado? Muito fundamental, né? Se você não saber exatamente o que fazer, qual que é a responsabilidade de cada um, você acaba se atrapalhando lá na frente, né? Ou sobrecarregando alguém. E isso, com certeza, não vai dar certo. O mesmo acontece, Marcelo? O mesmo acontece. São Martinho já é uma empresa de capital aberto, né, com ações na Bolsa de Valor. É uma preocupação muito grande. O Márcio colocou, né, um conselho de administração, os conselheiros independentes. A gente tem hoje um comitê formal de assessoria ao conselho, que é o Comitê de Inovações Tecnológicas. A gente tem uma governança própria no processo de inovação, com 2 comitês, um comitê estratégico e um tático. E o Comitê Estratégico de Inovações da companhia é presidido pelo próprio presidente da companhia. Então, essa conexão entre a governança, saber o que fazer, como o Márcio colocou, e também o que não fazer, né, e ter essa conexão clara dentro da governança entre o processo de inovar e o processo de tomada de decisão e administração da companhia é fundamental para o resultado. O que é preciso para ter sucesso no agro? Eu acho que é o que não é preciso. Não pode ter preguiça, só isso, né? Não, acho que é assim, brincadeira. Eu acho que o agro você não pode fechar os seus olhos. Você tem que estar sempre olhando como é que ele está vindo, né? Não você correr atrás dele. Então você ir sempre à frente dele ali, buscando o que está dando certo, o que é o de mercado hoje, qual que é a nova tecnologia, né? Como é que estão as inovações dentro do agronegócio, né? Então se você tiver uma mente aberta, uns olhos abertos e está sempre visualizando o que tem de bom no mercado,
é essencial para você dar certo dentro dele. Para você? Eu estava aqui pensando, sabia dizer resiliência. A gente, há 2 safras atrás, passou por uma das maiores secas do interior de São Paulo e 3 geadas no mesmo ano. A gente nunca imaginava isso no Brasil, né? Mas eu vou responder da forma que eu respondi ao meu filho outro dia. Para ser qualquer coisa na vida, a primeira coisa é querer ser. Então, acho que assim, o que o agronegócio brasileiro tem é resiliência, né? A gente quer ser aquilo que a gente merece ser, sabe? E o que falta para a gente ser visto como de fato essa potência, né? Às vezes ser menos criticado pela sociedade ou até para grupos internacionais? Precisa de um trabalho como esse que você está fazendo aqui, né? Promover o agro brasileiro. A gente precisa falar mais deste Brasil, que hoje infelizmente não está em todas as manchetes, né? Um Brasil sustentável, um Brasil eficiente, um agronegócio pujante. A gente precisa falar mais sobre aquilo que a gente é bom. A gente é conhecido como o país do carnaval, do futebol, mas a gente precisa ser conhecido como o país agro, de um agro sustentável e excelente por natureza. Exato, acho que como o Marcelo falou, é isso aqui. A gente tem que levar essa informação para a sociedade, para fora, né? A gente precisa muito de tentar passar de uma melhor forma como que é o agro do Brasil, né? Não só aqui dentro da nossa cadeia, né, que a gente passa muito bem, mas isso para a sociedade em si, nos grandes centros, né, que eles realmente acabam não entendendo exatamente como é que é esse agro do negócio, né. E somando a tudo isso, a gente precisa de uma política pública que ajude isso para nós. Exato. Né, não nos atrapalhe nesse movimento. Então, para a gente dar certo também, eles têm que nos ajudar. O agro para você? Uma paixão. Amor. Assim, então, a gente encerra a participação de vocês aqui no Estúdio Mais Agro. Muito obrigada, viu? Agradeço. Muito obrigado, Luísa. Obrigado pelo... Tchau, tchau.